Roberta. Muito obrigada, primeiramente, em teu nome, né, em nome de toda a equipe do Telesaúde, por mais uma vez poder estar aqui compartilhando um pouco, né, de um tema que me mobiliza tanto e que me acompanha ao longo aí da minha trajetória. Então, fico muito contente, né, de poder ter um espaço frutífero como esse, né, que crie essa ponte com os profissionais, com os trabalhadores que estão também na ponta, né, atuando com esses desafios cotidianos. Então, é um prazer enorme poder contribuir de alguma maneira. Para quem não me conhece, né, e eu acho que depois também essa web ficando disponível a outras pessoas que queiram assistir, né, quem conseguir também compartilhar, me chamo Tayara, tenho formação na Universidade Federal de Santa Catarina, sou farmacêutica, né, formada pela casa, e para onde voltei fiz meu mestrado recentemente, finalizando no ano passado, e agora também nessa mesma casa, né, o programa de pós-graduação em saúde coletiva, fazendo meu doutorado. Eu pesquiso e atuo no campo das ciências sociais em saúde, então acho que para delimitar um pouco o lugar de onde eu falo, acho que é importante nomear, né? E acho que o tema de hoje ele é uma ótima oportunidade para a gente ter uma visão ampliada dessa relação saúde-sociedade e um tema muito complexo, então eu trago humildemente, né, alguns acúmulos aí desses anos em que eu tive tanto estudando e fazendo pesquisa acadêmica, quanto atuando no Sistema Único de Saúde, né? Então, eu tive 4 anos de atuação na atenção primária, sendo os 2 últimos anos no contexto de saúde do campo, então atuando em territórios rurais do Agreste de Pernambuco, durante a pandemia de Covid e antes da pandemia atuando em Itapema, né? Também na atenção primária à saúde. Então, por isso, repito que é um tema que me mobiliza bastante, porque me interessa diminuir essa distância entre os conceitos e as teorias e esse entendimento de um fenômeno social tão complexo com a atuação cotidiana e esses desafios que a gente encontra enquanto trabalhadora do SUS na ponta dos serviços, né? Então, acho que o objetivo de hoje é um pouco a gente situar esse contexto da medicalização e depois poder pensar essas implicações, né, no cotidiano dos serviços. Eu vou colocar aqui para o meu cronômetro para ajudar a Roberta e a equipe e para depois vocês também deixarem, né, perguntas e dúvidas para a gente ir dialogando. Então, como eu falei, eu pensei em 3 momentos para essa nossa conversa, onde, né, também bebendo da fonte da bioética, que é a minha linha de pesquisa atual, a gente sempre parte de um contexto, né? Quando a gente vai falar sobre algum tema, ele sempre está ancorado em algum contexto social e se tratando de medicalização, de suma importância a gente entender o porquê devemos, enquanto trabalhadores do SUS, estar aqui refletindo sobre esse tema, né? Então, num primeiro momento, eu dou uma situada também no entendimento de medicalização que eu trago para a roda, para a gente conversar, para na sequência a gente refletir, então, as consequências desse fenômeno, né? Algumas delas que vão estar relacionadas com esse cotidiano do serviço. E, finalmente, entendendo esse contexto e essas consequências, né, desse fenômeno, a gente tentar pensar caminhos possíveis na ponta dos serviços, então, na atenção primária à saúde. E aí, vamos situando o princípio, né, dessa conversa, que é o porquê a gente falar sobre esse tema, né? Eu fiquei muito contente com o convite, porque acho que é um tema que, apesar de ele estar há muito tempo, digamos que sendo considerado um tema importante para o campo da saúde, ele oscila entre idas e vindas nesses olhares, né, que se debruçam a pensar as políticas públicas a partir do entendimento desse fenômeno, né? Mas
considerando o contexto, né, da sociedade que a gente vive, que vem passando por transformações muito profundas, que estão vinculadas a uma crise capitalista, né, que vai exacerbando essas desigualdades que são produzidas pelo nosso modo de organização social, né, a gente vem cada vez mais presenciando, e aí os serviços de saúde acabam sendo essa porta de entrada, sobretudo a atenção primária à saúde, que acolhe as consequências dessa organização social que é muito adoecedora, né? Então a gente vive, né, entre vários teóricos que vão pensar sobre a nossa sociedade, filósofos, né? A gente teve o Foucault, que foi caracterizando a nossa sociedade como uma sociedade disciplinar, mas hoje a gente tem já novos entendimentos, né? E eu gosto bastante desse filósofo sul-coreano, que ele caracteriza, então, a nossa sociedade como uma sociedade do cansaço, né? Que já não é mais essa sociedade disciplinar, mas uma sociedade, sobretudo, de desempenho, né? Então, também os seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sim sujeitos de desempenho. E eu acho que essa palavra, né, desempenho, acho que ela diz muito do contexto, né, neoliberal que nós vivemos, onde metas, onde produtividade, onde a gente tem hoje debates como, por exemplo, a escala de trabalho, né, 6 por 1, no, em foco, né, numa tentativa de reorganização desse modelo de exploração que vai causando esses adoecimentos, né? E somado a tudo isso, né, eu trouxe uma imagem que eu achei bem simbólica desse cansaço, que também está relacionada diretamente a esse poder de influência que a tecnologia exerce no cotidiano da sociedade, né, atual. Pensando sobretudo no contexto brasileiro e do sul do mundo, né, então, aos países chamados de subdesenvolvidos, nós carecemos de regulação dessas redes e dessas tecnologias que chegam com uma velocidade tão assustadora que não é acompanhada de uma assimilação cultural, né, dessas tecnologias. Então, como utilizamos elas? Quais os, né, a gente está aí passando por esse momento de proibição dos celulares nas escolas, né, tentando dar algum tipo de resposta a esse tipo de avanço, né, tecnológico sem essa assimilação cultural, mas que ainda carece de muito debate para a gente entender quais são os caminhos possíveis, né? Mas o fato é que há um impacto, né, na saúde, sobretudo das crianças, que a gente tem, depois mais à frente eu vou trazer um pouco desse debate, que os serviços presenciam. Então, essa sociedade do cansaço, não podendo mudar as suas organizações sociais do dia para a noite, né, são processos históricos que levam muito tempo, qual seria a solução, né, ou algum tipo de resposta para esses adoecimentos que essa sociedade encontra? Temos o processo, então, da medicalização como uma resposta também a essa sociedade, a essas transformações que vão modificando as relações sociais e o modo como as pessoas vivenciam os seus cotidianos, né, com essa exacerbação da exploração, que vai, então, encontrar não só nas práticas medicalizantes, depois a gente vai aprofundar um pouco isso, mas, sobretudo, nos medicamentos, né, como um caminho possível para lidar com esse cansaço, para lidar com essa exaustão, e colocando, então, o Brasil, né, no topo dos consumidores mundiais, tanto de medicamentos ansiolíticos, né, como é o dado da pesquisa mais recente que a gente tem sobre o uso de medicamentos, né, no Brasil, que está depois no final também nas referências, para quem quiser dar uma olhada, mas que nos coloca, então, atrás apenas de grandes, né,
nações como os Estados Unidos e a Índia. Então, estamos no topo, né, desse consumo que talvez nos diga algo sobre essa sociedade que estamos vivendo, né? E ainda pensando na medicalização, ela é um fenômeno que tem várias abordagens, mas eu particularmente me vinculo a um entendimento, né, social, como eu já coloquei, mas também cultural, né? Que o fato da gente resolver problemas sociais com medicamentos vai causando na própria sociedade. Então, conforme eu tenho problemas que eu não consigo resolver assim tão facilmente, que depende de políticas públicas ou de mudanças estruturais, eu, enquanto indivíduo, muitas vezes, quando adoeço, quando me canso desse modo de viver, busco algum tipo de alívio. E esse alívio, muitas vezes, né, está relacionado ao consumo de medicamentos. Então, eu associo o medicamento que chega para mim numa receita ou que eu ingiro como a própria saúde, né? Então, se eu estou utilizando, se eu estou medicada ou medicalizada com alguma prática, eu estou buscando saúde, né? Então, a cultura medicalizante faz com que as pessoas relacionem o próprio direito à saúde ao acesso a tecnologias médicas, né? E aqui a gente coloca tecnologias médicas, entendendo também os rastreios, os exames, todos os tipos de medicamento nas suas diversas formas farmacêuticas, os melhoramentos que a medicina oferece, né, para essa sociedade. E isso vai gerando, né, também junto com esse acesso à tecnologia. Hoje a gente fala, né, é muito comum ouvir dos usuários do serviço que eles conseguiram recomendações tanto dos vizinhos que já utilizaram algum tipo de medicamento e vão repassando essa orientação, mas também do Dr. Google, né? Então, nós temos a internet hoje como um grande impulsionador desse uso indiscriminado de medicamentos que, né, a Anvisa, que o próprio Conselho Federal de Medicina, né, vai caracterizar como automedicação. Então, a pesquisa também mais recente aponta que 9 entre 10 brasileiros se automedicam, seja por essa via, né, do vizinho que orientou algo, que já usou, seja por esse acesso à internet que também vai fazendo com que as pessoas tenham a sensação de que possuem mais informações, né, sobre o uso de medicamentos. E aí as consequências disso, né, vão desde essa resistência microbiana que hoje já se torna uma pauta, né, da própria Organização Mundial da Saúde, que vem se preocupando, né, com esse uso indiscriminado de antibióticos, que hoje já estão presentes, inclusive, na água, né, nos resíduos de solo, que são consequências tanto da automedicação quanto do descarte, né, incorreto. Então, a gente tem, por um lado, essa preocupação, e pensando em práticas medicalizantes, né, como a gente tinha falado das crianças, a gente também tem nessa onda, né, nessa cultura medicalizante que ganha força diante dessa sociedade que não sabe como lidar com as suas transformações, uma alta de diagnósticos, né, sobretudo de crianças. A professora Sandra Capone, né, aqui da UFES, que tem se dedicado bastante a entender esse fenômeno da medicalização da infância nesse novo contexto, né, social que a gente vem enfrentando, mas essa é também, então, uma dessas consequências, né, que vai trazer uma importância forte para esse tema. Por outro lado, pensando ainda, né, nessa realidade de países ao sul do mundo, como é o caso do Brasil, a gente vive um paradoxo, né? Que é, se por um lado estamos medicalizados como um dos países que mais consome, né, no mercado mundial de medicamentos, por outro, somos também um país que sofre de faltas de medicamentos, de dificuldade de acesso a medicamentos essenciais.
né? E aí a gente vai ter as nossas listas, como a RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos, as REMUMES, que são as relações municipais de medicamento, que vão se voltar à realidade epidemiológica dos nossos territórios para, então, disponibilizar o que é necessário, né? Hoje a gente tem um passo aí importante que recentemente foi anunciado do programa da farmácia popular, né, da gratuidade de medicamentos que atendem a questões crônicas e persistentes, né, de saúde da população brasileira, mas mesmo com esses programas, né, com esses avanços, nós temos um problema de acesso que é histórico, né? Então, falando da realidade que eu trabalhei por 2 anos, né, na saúde do campo, era viver todos os dias essa dicotomia, né, de ver pacientes hipermedicalizados, né, utilizando tanto com polifarmácia quanto com práticas de saúde medicalizantes, ao lado de usuários que tinham uma dificuldade enorme de garantir o seu tratamento, né? Então, a gente tem hoje assistência farmacêutica com uma política sendo, né, fazendo 20 anos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, onde entra na pauta a questão do acesso a medicamentos, né, a partir de uma lógica da equidade, porque sendo um país fundado em desigualdades históricas, é preciso que a gente também entenda essas diferenças, né, e que a gente consiga enfrentar, então, esse problema que vai se refletir, inclusive, por exemplo, no fenômeno da judicialização, né, que hoje também é um outro debate importante para a gente estar fazendo no âmbito das políticas públicas, né? Porque se por um lado a indústria não descansa nas suas inovações, né, e os usuários entendendo o direito à saúde como sinônimo do acesso a tecnologias médicas, interpela o Estado, né, a compra de medicamentos que fogem dessas listas de medicamentos essenciais. Então a gente vive um pouco dessa encruzilhada que traz diferentes desdobramentos, né? Bom, pensando no entendimento, como vocês puderam já acompanhar nesse início, a medicalização é um fenômeno muito complexo, né? Que tem diferentes abordagens. E hoje aqui eu vou trazer, né, um pouco do que eu considero, né, que vem tendo força nos debates e, sobretudo, a partir dos movimentos de usuários, né, que eu acho que são também as pessoas a quem a gente deve ouvir, né, para pensar como lidar com esse fenômeno. Então, nós temos um fórum bastante atuante, né, que é o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que faz frente a esse fenômeno, né, pensando em caminhos possíveis. E o fórum vai entender a medicalização como um tipo de racionalidade. Então, vamos um modo de pensar, né, de atuar, determinista que desconsidera a complexidade da vida, reduzindo questões de saúde, né, que são complexas, a uma situação individual, seja no aspecto orgânico, seja psíquico, ou em uma leitura restrita e naturalizada dos aspectos sociais. Eu gosto muito dessa definição, porque eu acho que ela aponta para essa mudança cultural que esse fenômeno traz para nós, enquanto profissionais de saúde, e para os usuários do sistema, né? Que é essa compreensão reduzida de um fenômeno que é complexo, que é o adoecimento. Então, as pessoas produzem saúde ou adoecimentos a partir de múltiplas vertentes e causas, né, desses problemas de saúde. Só que quando a gente chega na ponta do serviço, aquela pessoa que aparece com uma dor ou que aparece com algum sintoma agudo que sinaliza algo, né, de desequilíbrio no processo de saúde e doença dessa pessoa, a tendência nossa, do sistema e dos usuários, é pensar que há alguma solução única para um problema de causa complexa. E a gente tenta
buscar, junto desse usuário, uma explicação única, na maioria das vezes, para esse adoecimento que pode estar vinculado ao modo de vida que essa pessoa tem, ao trabalho que essa pessoa possui, ao território onde ela vive, as condições de moradia. E aí a gente vai lá para o conceito ampliado de saúde da 8ª Conferência Nacional, né, onde a gente vai entender que a saúde é determinada socialmente conforme os acessos que as pessoas conseguem ter a determinadas situações, né? Mas a medicalização é como se ela ignorasse esse conceito, esse entendimento ampliado e nos colocasse diante de uma leitura restrita desse adoecimento, que vai naturalizar aspectos sociais, como, por exemplo, a exploração do trabalho, né? A precarização que vivemos hoje. Eu acho que jovens por volta dos 30, né, da minha geração, dificilmente tem um só trabalho, né? Nós não conhecemos os direitos trabalhistas, nós vivemos, né, com trabalhos flexíveis, né, que nos interpelam cargas horárias cruzadas, então mais de 1, 2, 3 trabalhos, e isso tem consequências no corpo, né? Que a gente pode, então, a partir de uma leitura medicalizante, escolher restringir a um aspecto biológico individual da Tayara que está com dor e vai, então, tomar esse medicamento para solucionar essa dor, né? E aí, acho que pensando, a gente fala muito do medicamento quando fala da medicalização, mas eu acho importante trazer, né, que a medicalização ela envolve processos mais vastos que não se limitam apenas ao produto medicamento, né? Ela possui uma lógica mais sutil de controle da vida das pessoas e da sociedade, né? Essa ideia de controle foi muito caracterizada pelo Foucault, né, que vai falar do biopoder, que é então esse poder sobre a vida das pessoas que a medicina exerce, né, de algum modo, e que se dá não apenas pela mediação da tecnologia medicamento. Então, nós podemos medicalizar, ou seja, controlar, né, nessa perspectiva do controle, a vida das pessoas de outras maneiras, que seriam, por exemplo, transformar uma prescrição, e aí olha o nome prescrição, né, que se equipara ao medicamento, de uma dieta que foge totalmente do contexto sociocultural daquela pessoa e que ela vai ter dificuldades de incorporar no cotidiano dela, gerando uma sensação de culpa e de fracasso desse indivíduo que não consegue se adequar a uma dieta que não se adequa à realidade dele e que pretende, então, controlar os hábitos, né, a vida dessa pessoa, sem considerar a complexidade daquele adoecimento que ela apresenta e que muito provavelmente, né, a questão da alimentação é uma das frentes que pode atuar nesse sentido, mas se a gente tem uma leitura restrita e medicalizante, nós vamos então passar essa dieta e esperar fazer esse acompanhamento como se ela fosse então a solução para aquele problema, né, que se apresenta como uma doença crônica, por exemplo. E aí, nesse sentido, acho que é importante a gente diferenciar a medicalização da medicamentalização, que seria, então, esse uso de medicamentos, né, que é o mais comum que a gente associa quando a gente fala medicalização, geralmente a gente usa como sinônimo de medicamentalização, mas que é essa diferença, então, que acho que o nome nos interessa pouco, mas nos interessa mais entender que é possível medicalizar sem usar medicamentos. Apesar do foco de hoje, por, né, eu ser uma farmacêutica de formação, a gente trazer o foco para o medicamento, mas que seria então usar esse medicamento para situações que anteriormente não eram consideradas um problema médico. Que passa, então, não só a ter um tratamento, né, um reconhecimento como doença, mas também um diagnóstico, né? Acho que é essa tríade, né? Eu reconheço o problema, então há um diagnóstico que vai
me orientar a um tratamento farmacológico. Então, ela pode ser considerada uma dessas consequências, né, que é esse uso de medicamentos. Acho que um exemplo que me surge, assim, para pensar esse uso de medicamento a situações que antes não eram consideradas um problema da medicina, a gente tem o uso de diagnósticos, né, que agora dialoga com a reportagem que eu trouxe antes, desse diagnóstico para TDAH, por exemplo, né? Eu acho que até tem uma web, né, que a Roberta anunciou, que vai pensar na prevenção quaternária dentro desse contexto, né? Que já seria hoje nós, como trabalhadores da saúde, pensando em como prevenir o excesso de diagnóstico e de tratamentos que essa cultura medicalizante traz para o nosso contexto, né? Então, a medicalização vai se atualizando também conforme os fenômenos sociais vão se modificando. E eu gosto muito de dialogar com o professor Charles Tesser, né, que também é aqui do nosso programa de saúde coletiva. Ele atua muito na pesquisa sobre a medicalização e as PICs, né, principalmente o uso de PICs na atenção primária no SUS. E ele vai discutir num artigo, né, de 2020 essas formas, né, de ampliação do conceito que vão, então, associar a medicalização a algo intrínseco à cultura ocidental. E eu acho importante marcar isso, né, como eu pontuei, eu me filio mais a esse entendimento social, histórico-cultural, que coloca, então, o Ocidente, e aí vamos entender o Norte global, né, as indústrias norte-americanas, as indústrias europeias, como essas que definem as fronteiras entre o normal e o patológico, né, entre o que seria um comportamento, um adoecimento fisiológico, ou o que seria um adoecimento que precisa de uma intervenção e precisa ser medicalizado, né? Então, a gente tem, eu não quero me aprofundar muito nesse tema, porque eu acho que ele é específico também para um outro debate, mas essas são as indústrias, né, e profissionais que vão criar os padrões diagnósticos, como é o que a gente conhece, né, da Bíblia Psiquiátrica, que é o DSM, onde nós temos ali todos a classificação das doenças, né, da psiquiatria e os seus itens diagnósticos, né? Então, como diagnosticar, como tratar, e isso é definido, então, pelo norte global. Então, quando o professor Tesser aponta que é algo intrínseco à cultura ocidental, acho que isso também nos provoca a pensar a partir do nosso local, né? Se o Ocidente criou esse modo medicalizante, classificante, para nós que estamos aqui em outra realidade cultural e social, será que não é o momento de nós, enquanto Sul global, pensarmos os nossos próprios adoecimentos e modos de enfrentá-los? Eu gosto um pouco dessa provocação que ele faz. E como um fenômeno cultural, a medicalização vai permear a nossa subjetividade, né? Como a gente falou, as pessoas associam uma prescrição ao fim da consulta como um bom atendimento, porque o medicamento está diretamente ligado subjetivamente a uma boa resposta ao adoecimento. O professor Tesser também vai apontar nesse artigo que cada vez mais a medicalização envolve atores múltiplos, né? Isso já é algo que vem sendo caracterizado nos estudos sobre medicalização há um tempo. Então, a gente tem a indústria farmacêutica como um dos atores principais que influenciam nesse fenômeno, né? Mas a gente tem também os profissionais de saúde, a medicina, a gente tem os fazedores de políticas públicas, a gente tem o marketing e a propaganda, a publicidade, né? As mídias como também atores desse processo, e isso vai deixando, então, cada vez mais complexo enfrentar esse problema. Um outro exemplo, né, que acho que o professor também traz nesse artigo e que eu acho interessante para a gente pensar como é possível se medicalizar sem medicamentos, mas também a partir dessa transformação de processos orgânicos, naturais,
fisiológicos da vida, em adoecimentos, em processos que merecem intervenção médica, né, que merecem intervenção da medicina. Nós temos o exemplo do parto, né, no Brasil, que também está no topo dos países com as maiores taxas, né, de cesárea do mundo. Então, o nascer, que é um processo natural, que o corpo possui essa capacidade orgânica de realizar esse procedimento, passa então a ser um problema do qual a medicina precisa intervir. E esse é o processo, então, da medicalização de uma forma que não envolve o medicamento, né? Estamos aqui trazendo um exemplo de práticas medicalizantes. E eu gosto desse exemplo porque ele também desperta a pergunta do o que ou quem se medicaliza, né? Então, há certos grupos sociais que sofrem mais com o processo de medicalização, né? Como as pessoas com útero, né? Como a gente trouxe ali a questão da cesárea, mas a gente tem as crianças, né, hoje sofrendo uma enxurrada também de diagnósticos e polimedicação, às vezes com 5, 6, 7 anos de idade, né? A escola tem debatido muito esse tema, né, na educação. Os idosos, né, que geralmente também sofrem as consequências, né, de polifarmácia, intervenções excessivas dessas tecnologias médicas. As mulheres, né, como a gente comentou, as questões de saúde mental, né, então, refletindo, né, esses dias sobre autismo, e acho que é um tema que muito complexo, né, que está em debate, mas essa onda diagnóstica que, por um lado, aponta a falta de diagnósticos corretos, né, de outros tempos. Então, existe, ao mesmo tempo que várias crianças diagnosticadas com autismo, também pessoas mais velhas que não tiveram acesso a esse diagnóstico anteriormente, que hoje vivem com mais saúde por acessar esse diagnóstico. Mas o autismo me parece uma doença totalmente anticapitalista, né? Porque ela se coloca num lugar de sensibilidade, de individualidade, de singularização, do modo como essa criança, como esse ser humano se relaciona com o mundo, que escapa a toda essa lógica que nós estávamos dizendo no início, né, produtivista, do desempenho, né? Então, eu não quero o desempenho, eu quero o sensível, eu quero comidas que eu sinto o cheiro, eu quero espaços com menos barulho, eu quero, enfim, são doenças, né, manifestações desse modo cultural que a sociedade acende uma lanterna e diz: opa, acho que precisamos de uma classificação disso aqui. Vamos colocar isso dentro de domínios onde a gente possa intervir. E aí a gente vai criando, então, essas compreensões sociais que vão se difundindo, né? Então, hoje a gente já tem o autismo, tal coisa, que se manifesta de tal jeito, assim como a gente teve por uma época a depressão, que todo mundo tinha depressão e ansiedade, e isso vai se popularizando, né, se espalhando, de modo que a própria sociedade passa a diagnosticar alguém que vê, né, uma criança com um comportamento diferente, hoje já se diz, opa, será que não é por aí, né? Então, acho que essa questão cultural também está bem atrelada nesse sentido. Eu trago aqui os problemas sociais, eu acho que no próximo slide eu não vou me aprofundar muito agora, para a gente poder avançar um pouco. Eu trago aqui essa nomenclatura de corpos desviantes, mas que ela surge, na verdade, pela própria compreensão medicalizante, que é reducionista. Então, a gente traz a população LGBT, a população negra, as populações vulnerabilizadas, os camponeses, os pescadores, que são pessoas que têm modos culturais de vida distintos dos modos urbanos, urbanoides e capitalistas, heteronormativos, que vão então despertar essa sensação de, opa, um desvio da norma, então eu também posso intervir, também posso controlar. E aí as questões individuais e coletivas, né, que geralmente recaem sobre o indivíduo, mas que a tentativa hoje é de que a gente visualize elas de forma coletiva.
Como consequências da medicalização, a gente tem inúmeras, né, desde as financeiras, que seria esse maior gasto econômico e sanitário, tanto das famílias, do ponto de vista individual, né, quando a gente vai dizer que o acesso ainda é um problema no Brasil, então a gente tem famílias que ganham um salário mínimo e que muitas vezes gastam metade do salário ou mais na compra de medicamentos que não conseguem acessar como direito, né, e que muitas vezes não estão adequados para as situações de saúde dessas pessoas. E do ponto de vista da política pública, também os orçamentos públicos sobrecarregados com a compra, né, dessas tecnologias do complexo médico-industrial. O professor Tesser traz também a perda do sentido real da medicina e da farmácia, eu me coloco aqui, né, enquanto profissional farmacêutica, mas do cuidado em saúde em si. Então, aquele profissional que era o profissional da escuta, que era o profissional do acolhimento, que era o profissional que está próximo da realidade dessa pessoa, se torna um prescritor, se torna um entregador de medicamentos, no caso da farmácia, né? Que se desloca do seu sentido ético, político, do cuidado em saúde, para se tornar um entregador ou prescritor de medicamentos. E isso vai trazer o que o Illich, né, que o Ivan Illich é um dos teóricos que se preocupa também com a medicalização desde os anos 60. Ele vai falar da contraprodução, que seria esse fato que acontece quando eu produzo uma tecnologia para algo, mas o uso excessivo dessa tecnologia gera um contraproblema, digamos assim, né? Então, como, por exemplo, o uso de carros, né? Os carros resolveram muitos problemas, mas hoje a gente tem o problema do trânsito, do excesso de carros que se usa e a gente tem um problema de mobilidade urbana. E o medicamento, né? No caso, a medicalização também estaria nesse mesmo lugar, tanto do excesso de uso de medicamentos, que hoje a gente começa a falar em desmedicar, né? Desmedicalizar e desmedicar, quanto dos excesso de diagnósticos, de uso de exames, dos check-ups e essas tecnologias médicas que vão sendo usadas em excesso. Pensando do ponto de vista do indivíduo, quais seriam as consequências desse fenômeno, né? Acho que a principal delas, que está caracterizada na maioria dos autores, é a perda de autonomia desse indivíduo para enfrentar os próprios problemas. Então, no momento que eu chego na unidade de saúde e eu sei que eu vou receber ou uma receita, ou um medicamento, ou algum exame, ou algo que me dê uma resposta de algum agente bacteriano que eu vou enfrentar com o medicamento, eu me desresponsabilizo. E aí eu acho que aqui cabe também a desresponsabilização profissional, né, desse trabalhador que, junto com o usuário, nega a complexidade, né, da vida dessa pessoa, que muitas vezes não vai ser resolvida com uma fluoxetina, por exemplo, né? Então, isso acaba tirando a autonomia da pessoa, refletir sobre a sua vida, sobre a sua rede de apoio, sobre as mudanças possíveis, né, nesse cotidiano, para que ela consiga enfrentar aquele problema, muitas vezes uma situação de violência, que envolve a articulação de outros atores para resolver esse problema, e que um medicamento em si não traz essa solução. Essa perda de autonomia também está ligada à perda da matriz cultural dessa pessoa, né? Então, nós, um país, né, fundado sobre aldeias e quilombos, eu sou filha, neta de pessoas que vêm do campo, da zona rural, e há uma perda dessas práticas culturais que minha abuela, minha bisavó, né, usavam chás, usavam remédios feitos de terra, feitos de coisas que a natureza nos oferece enquanto possibilidade de cuidado, né? Então, essa matriz cultural, a gente tem as religiões de matriz africana, por exemplo, com uma carga de conhecimentos de cuidado em saúde altíssima, que acaba sendo escanteada do processo de cuidado no momento em que apenas a tecnologia do complexo médico-industrial passa a ser essa solução. Nessa perda, falando em perdas, também essa perda de liberdade, de culpa, né? No sentido de que a pessoa acha que há um problema individual com ela,
que não se ajusta a essa sociedade problemática, né? Então, nós temos uma sociedade com problemas, mas o indivíduo é quem paga a conta com o próprio corpo e com a própria medicalização da sua vida para poder suportar, né, essas desigualdades e violências cotidianas. Então, a gente gera muitas vezes uma responsabilização desse indivíduo. Ah, mas ele não quer comer, né? Ele não quer mudar o hábito, ele não quer fazer a adesão ao tratamento, mas há uma complexidade, né, de outros fatores que compõem o problema desse sujeito. E 10 enfim, minutos. certo. E nesse sentido, né, o Willett vai apontar, né, eu gosto muito dessa ilusão que a gente vai trazendo de expropriação da saúde, que seria essa consequência final de um decréscimo geral no nível de boa saúde das pessoas, que ao se automedicarem ou buscarem a medicalização como uma resposta aos seus problemas, perdem essa capacidade de manter a própria saúde, de intervir e transformar de uma forma mais autônoma e coletiva, né? Então, rede de apoio, outros modos de cuidado, para transformar a própria vida, buscando preservar ou aumentar os seus níveis de saúde, né? E então, eu vou passar essa parte para a gente poder discutir rapidamente de como esse processo de medicalização também está diretamente ligado à governança em saúde das políticas públicas, né? Eu acho que, enquanto profissionais da ponta do serviço, nos cabe entender que há uma trama muito complexa que nós, ali na ponta, conseguimos diminuir os danos, fazer uma redução de danos, mas que há uma trama geopolítica, inclusive, né, que envolve, então, a propaganda de medicamento, como eu falei, os meios de comunicação, essa concentração de poder das indústrias farmacêuticas, né, que dos anos 60 para cá, nós tínhamos cerca de 60 grupos farmacêuticos produzindo os principais medicamentos, né, que nós consumimos. Hoje, esses grupos foram se fundindo em grandes empresas que hoje são por volta de 10 que controlam mais quase metade do mercado mundial de medicamentos, né? Então a gente tem essa concentração de poder que também dificulta, né, essas negociações, né? A gente teve a Covid-19, eu trago esse artigo que é da professora Alane Ribeiro, onde ela analisa um pouco, né, desse acesso a medicamentos durante a Covid, e ela traz dados que eu acho muito interessantes, né, de pensar como a indústria hoje investe muito mais em marketing do que em pesquisa e desenvolvimento. Então, nós temos falta de medicamentos de doenças essenciais, que hoje a gente chama também de doenças negligenciadas, né? Que a gente tem uma carga tanto de doenças crônicas, mas das negligenciadas que nós não conseguimos, junto com a indústria, produzir alternativas de cuidado a partir de tecnologias médicas, né? Então, a gente volta naquele início onde a iniquidade do acesso, ela está latente, né? E essas desigualdades, elas estão, digamos que, colocadas e se exacerbam diante de situações como foi a Covid-19. Esse é um livro que eu trouxe, que eu gosto também um pouco da perspectiva histórica, né, pensando em contexto. Eu indico, né, quem se interessa pelo tema da propaganda de medicamentos, da influência da indústria farmacêutica na nossa compreensão de saúde, onde ele traz, né, que a questão de medicamentos, lá desde a década de 60, ela passa a ser vista como um problema social, né, que é quando a gente vai ter as primeiras regulações, né, das propagandas e de uso de medicamentos no Brasil, onde na época a gente tinha 95% da indústria de medicamentos sendo estrangeira, né, então desnacionalizada. Lá por volta de 63, né, o João Goulart tenta instituir um decreto para essa nacionalização aumentar, então a gente produzia a partir da nossa realidade, com os nossos laboratórios, com a nossa realidade, mas logo que a gente sofre, né, então o golpe militar de 64, logo 3 meses depois do golpe, a gente tem
a revogação desse decreto que pretendia nacionalizar a nossa indústria, declarando, então, quais os interesses, né, que seguem até hoje em voga no Brasil, que é essa americanização, né, desses padrões de consumo e de fabricação das dos nossos medicamentos. E aí há quem diga que saúde e política não tem nada a ver, né, e eu gosto muito de trazer a política não no sentido de uma politização partidária, mas no sentido da construção da política pública, de que não há como separar as nossas decisões em saúde de uma visão ideológica e política, né? A gente teve um ministro durante a Covid, né, falando que não havia essa relação saúde-política, né? Que não tem política na saúde. Da minha parte, nunca tem e nunca terá. Só que são essas pessoas que negam a presença da política, que aí né, fazendo um paralelo com os anos 60 e com o que aconteceu no Brasil de 2020, nós tivemos uma manobra feita politicamente dentro do Ministério da Saúde em prol do uso de um medicamento sem comprovação científica e fora do uso recomendado na bula, né? Então a gente teve quedas de ministros até que a gente tivesse a liberação desse uso e resolvendo então um problema complexo como resolvendo entre aspas o problema complexo da Covid-19 com o uso de cloroquina, por exemplo, né? E aí acho que a indústria farmacêutica nem nos seus melhores sonhos imaginava que o próprio presidente da República poderia ser um garoto propaganda, né? E a gente viveu isso de uma forma tão intensa, né, que extrapolou os históricos de rádio, TV, as novelas, os almanaques, e a gente tinha então pessoas do alto escalão, né, do governo atuando junto a essa rede tecnológica também de fake news para impulsionar esse processo de medicalização social dentro do contexto brasileiro, né? E aí, finalizando, né, a gente pensando no que fazer a partir dessa complexidade, mas considerando que temos um compromisso ético-político com o SUS, com a garantia do direito à saúde, eu trago esse material que acho que também quem tiver interesse pode dar uma olhada com mais calma depois, né, que foi produzido pelo Comitê Nacional para o Uso Racional de Medicamentos. Eu gosto bastante da ideia do uso racional de medicamentos para enfrentar, né, essa medicalização excessiva da vida, né? E eu acho que o uso racional, ele traz perguntas que deveriam estar no nosso cotidiano, que nos ajudam a sair da naturalização desses processos de prescrição compulsória, né? Que seria, esse medicamento é necessário? Esse medicamento é seguro? Isso envolve doses, né? A dose está adequada. A gente tem muitas prescrições com sobredose que nem fazem efeito, com subdose, né? Desculpa, que não fazem efeito e que a pessoa está ali consumindo aquilo meses após meses com renovações automáticas, né? De receitas e, portanto, não sendo efetivo. Então, esse medicamento é efetivo para as condições, né? Para a necessidade de saúde dessa pessoa. E aí eu acho que a desprescrição tem surgido, né, como uma possibilidade, né, essa revisão contínua das receitas, né, a gente tem alternativas, né, eu não quis trazer hoje aqui, mas o Guia GAN, que eu acho que é uma estratégia que pode ser trazida em outra palestra também, né, que é um guia de gestão autônoma do medicamento, que vai trabalhar o uso de medicamentos de forma coletiva na atenção primária. Então, pessoas que fazem uso, que a gente renova sempre, vamos trazer essas pessoas para um grupo com a farmacêutica, com a psicóloga, com o médico, com a enfermeira, para a gente pensar formas mais autônomas de usar esse medicamento. Então, essa limpa na prescrição também pode ser feita de forma coletiva, né? Bom, e o acesso, como eu falei, se o acesso não acontece, eu gosto dessa perspectiva que a Célia Chaves traz, que é da FENAFAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, que ela diz que se eu estou perguntando se o medicamento é necessário, e se eu pergunto e o medicamento e ele não está sendo disponibilizado para essa pessoa, também há um uso irracional. Então, aquele paradoxo que eu dizia, a gente tem que revisar essas prescrições para desmedicalizar, para limpar, mas para também garantir as necessidades daquela pessoa serem atendidas, né? Então, pensando também nesse sentido, a barreira cultural a ser enfrentada, eu acho que traz para
Perspectiva de Desmedicar, aqui é um livro bem recente do professor Paulo Amarante, que vai falar mais dessa desmedicalização no campo da saúde mental, mas que provoca a gente pensar a partir de outros lugares. Então, só se cuida com medicamento? Será que a gente pode cuidar no encontro com o saber do usuário, trazendo perspectivas indígenas, perspectivas das plantas medicinais, das práticas integrativas e complementares, do yoga, da religiões de matriz africana, para pluralizar esse cuidado. E aí, obviamente, também tendo cuidado, né? O professor Tesser tem um outro artigo que eu indico também, onde ele discute que as próprias PICs podem ser medicalizantes, né? Porque não adianta eu substituir, e é claro que, enfim, o paracetamol para dor, por uma auriculoterapia, por exemplo, que as pessoas já chegam no serviço, eu quero a sementinha, eu quero a sementinha. Então, a gente também tem que ter um equilíbrio, né, um cuidado para que a gente não medicalize também com práticas que poderiam ser uma alternativa para esse problema. E aí, uma outra possibilidade, né, que a gente traz, eu acho que essa web palestra é uma dessas estratégias, através da educação em saúde, da multiprofissionalidade, dessa articulação entre setores, a gente poder pensar, né, e proporcionar para o trabalhador do SUS um espaço de reflexão para esse problema, dentro do seu cotidiano, dentro da sua unidade de saúde, o que é possível, né, fazer para enfrentar esse problema, né? E que outros dispositivos, a gente tem os CAPs, os CRAs, dispositivos do próprio território, né? Aqui no Rio Vermelho, onde eu moro, a gente tem um grupo atuante de plantas que está nas escolas, que está com as pessoas idosas, que faz espaços, né, de debate dentro da unidade de saúde para ensinar a fazer medicamentos à base de plantas. Então, eu acho que a gente retoma, fecha esse debate com esse papel inegociável da atenção primária à saúde, que mesmo com, né, o Previne Brasil, com todos esses desafios diante dos indicadores de produtividade, mas que ela é a atenção primária de base territorial, como ordenadora do cuidado, né, que pode nos dar possibilidade de escutar os nossos usuários e pensar com esse território e com essas pessoas quais caminhos nós temos para retomar o entendimento do direito à saúde, né, como algo complexo, que envolve o direito à vaga na creche, que envolve a melhoria do meu bairro para a mobilidade urbana, que envolve o meu conselho de saúde estar ativo para que eu possa ali construir essa saúde, né, que me sinto parte. Aqui no Rio Vermelho tem um grupo de leitura que acontece uma vez na semana, que envolve desde pessoas idosas até jovens, que compartilham um momento de convivência. Então, olha só, falar de convivência na atenção primária à saúde entre gerações pode ser uma ação desmedicalizante. E eu acho que esse é o potencial que se coloca nessa complexidade, né? Que é difícil a gente pensar a solução, porque ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo nos dá muitas possibilidades de criar alternativas junto dos nossos territórios para enfrentar isso, né? Então, para finalizar, eu trago um trecho de uma poesia, de uma música de uma artista indígena que eu adoro muito, que chama Brisa Flow, que ela pergunta, né? Quanto custa manter essa ilusão? Seus desejos, sua vida, sua intuição. Existe solução para nós ou não existe solução? Quanto tempo essa mentira sobre a miscigenação? A falsa sensação de liberdade é comprada e anda tão solitária, deprimida, medicada e devidamente controlada. Então, acho que a gente caminha para buscar, né, uma liberdade que não seja ilusória e que a gente consiga construir junto dos territórios, junto dos usuários e junto dessa retomada do direito à saúde, né, que envolve um fortalecimento do SUS. Acho que era isso, gente. Muito obrigada, Tayara. Sempre ótimo te escutar. Adoro as tuas webs. Esse tema, né? Essa palestra trouxe ali uma abordagem bem crítica, necessária, né? Sobre como que a medicalização afeta a autonomia dos indivíduos e também contribui para aquele modelo do cuidado centrado no medicamento, né?
em vez de na integralidade do ser humano. É uma discussão complexa, ampla, né, mas necessária. Te agradeço por dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente novamente. E como a gente combinou, né, agora é o momento das nossas dúvidas por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar ali no nosso chat. Mas começando já pela Adriana, que comentou que é interessante demais toda essa complexidade relacionada à medicalização da vida, do social. Ela diz que sempre incomoda, especialmente quando falamos de crianças e o excesso de diagnósticos, como rótulos e medicamentalização. Perfeito, obrigada pelo teu comentário, Adriana. Mais alguém tem algum Eu queria comentar esse comentário da Adriana, né? Eu acho que para a gente que está na atenção primária, acaba tendo um contato. Eu lembro quando nós estávamos em Itapema, né, atuando ali no bairro Morretes, que a gente recebia muitos encaminhamentos da escola, né, com laudos, né? Os encaminhamentos da escola já vinham com laudos, né? Então, os professores, a equipe pedagógica fazendo diagnósticos que já chegavam para nós. E a gente foi pensando, gente, como lidar com isso, né? E aí eu lembro que na época a gente desenvolveu um grupo que a gente pensou, não, nós precisamos falar com os pais dessas crianças, que a gente chamou de grupo de pais, né? E aí nesse grupo de pais a gente trouxe toda a equipe multiprofissional, então cada categoria trabalhava um aspecto, digamos, né, dessa infância, para que esses pais pudessem dialogar sobre por que suas crianças estavam sendo classificadas ou enquadradas em algum tipo de diagnóstico. Eu lembro que no encontro da farmácia eu trazia um pouco da discussão da medicalização e eu pegava o checklist do DSM que diagnostica as crianças com TDAH. E eu apliquei esse questionário nos pais sem eles saberem que aquilo era um critério diagnóstico. Era assim, vamos responder aqui essas perguntas, né, para saber como que está aí a atenção de vocês e tudo mais. Eu sei que ao final do grupo, de 10, 12 pais que estavam participando, acho que 8 ou 9 saíram com um diagnóstico. E eles ficaram muito assustados com aquilo, porque eles pensaram, poxa, é um comportamento comum meu, ficar um pouco ansioso, tem dias que eu não estou muito bem, e será que eu seria diagnosticada com isso? Como assim? Eu não sou doente? E aí, claro, né, os estigmas e tudo ali entrelaçado, mas fazendo os pais refletirem o próprio diagnóstico da sua criança, né? Então, como que a família, como que o contexto daquela criança possibilita ou não, né, alternativas para o enfrentamento dessas mudanças comportamentais e sociais que essa criança, assim como nós, tem dificuldades, né, de se adequar ou de se ajustar a essa sociedade tão acelerada e do desempenho também, né? Então, muito bom teu comentário, Adriana, realmente é uma realidade, assim. A Adriana também comentou que ela trabalha no CAPS e as escolas encaminham direto, né, as crianças pequenas com vários diagnósticos, não apenas um. E aí já vai para um outro assunto também, né? Quando a gente fala da criança sendo criança, muitas vezes agitada, desinteressada, com vontade de brincar e forçada também a uma rotina e a um processo de aprendizado que não funciona para todo mundo, né? Então já entra com a medicação, já vai, né, já é encaminhada, então é bem complicado. Mas Eu muito penso obrigada também, pelos comentários, Adriana. a Adriana trouxe a questão do CAPS, né? Eu tenho uma colega psicóloga que atua no CAPS infantil, no CAPSI de São José, e eu aprendo muito com ela, assim, toda vez que a gente conversa, porque ela já vem, né, de uma formação também, que fez residência, que teve acesso a um pouco de outros referenciais, digamos assim, para construir a sua prática da psicologia, e ela levava músicas, ela sempre está tentando estar dentro do contexto das crianças, dos adolescentes, para poder dialogar em linguagens que também sejam
mais possíveis para o nosso público, seja ele uma criança, por exemplo, ou os próprios adultos, né, que a partir, às vezes, da arte, da música, eu lembro que ela levou também a possibilidade de argila, né, de fazer expressões desse adoecimento, desse contexto, dessa pessoa, através de outros instrumentais. Então, acho que web palestras, educação permanente, educação em saúde, com os usuários nesse sentido, de outras perspectivas, de que estratégias a gente pode estar inovando entre aspas, né? Porque estamos resgatando saberes, estamos também nesse movimento de valorizar o saber, né? Das pessoas que estão nos territórios e que muitas vezes têm muito mais a nos ensinar do que nós a elas, assim. Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Obrigada, Adriana, pelos teus comentários. Agora, uma última dúvida, né, barra comentário, puxando ali também para a área dos psicofármacos, como que tu acha que a gente pode, como a APS, né, pode atuar de uma forma mais efetiva, assim, na promoção da saúde mental, mas sem recorrer excessivamente à medicalização? Eu acho que o tema da saúde mental é sempre o que nos pega, assim, num lugar, né, assim, mais delicado, porque também toca na complexidade, né, quando a gente quer... A gente gosta de respostas que nos deem um caminho, mas eu aprendi na residência e no SUS e na saúde do campo que a gente aprende fazendo, que a gente aprende com o território. Então, a resposta para um território de como ele pode enfrentar o seu problema pode ser totalmente diferente de um outro território que tenha outras ferramentas para que se possa enfrentar. E eu acho que a territorialização, que é um instrumental de saúde da família, que vem se perdendo dentro dessa lógica produtivista do Previne Brasil, enfim, que a gente ainda está nesse debate, né, de financiamento, ela é um instrumental que a gente não pode se afastar. Nós temos que ter contato com o território enquanto trabalhadores da saúde, para que a gente possa, com esses dispositivos, né, no caso da saúde mental, eu lembro ali em Itapema, né, dando um exemplo, que a gente descobriu que na associação, né, tinha um bingo, baile da terceira idade. E esses eram os mesmos usuários que estavam sempre na unidade de saúde, polimedicados e tudo mais. Então, por um lado, a gente fez um processo de readequação de prescrições, que eu acho que essa é uma estratégia imediata que pode ser adotada. Então, desmedicar, limpar as receitas, revisar junto com exames, junto com a narrativa dessas pessoas sobre o uso do medicamento, que também tem que ser considerada, né? O medicamento ser efetivo, ele não é só o exame laboratorial que me diz se ele está sendo efetivo ou não, ou algum sintoma clínico, ele é a experiência do usuário também, né, com esse uso. Então, acho que essa é uma coisa imediata, né, de limpar e readequar e ordenar essas receitas, que na maioria, não sei como que é na unidade de saúde de vocês, mas onde eu trabalhei, tinha o dia da renovação, né, que as pessoas só deixavam o cartão do SUS, as receitas antigas, e é óbvio que em alguns momentos isso é uma estratégia de organização do serviço, mas ela não pode ser naturalizada como uma prática para todos. Existem sempre casos que a gente precisa estar revisitando, acompanhando e fazendo esse acompanhamento longitudinal, né? Então, acho que o desmedicar é imediato e pode ser executado, né, por todos os profissionais, que não só o farmacêutico faz o uso racional do medicamento, né? Todos nós temos esse compromisso ético, político. E, por outro lado, é essa proximidade com o território que dá os caminhos, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde, também precisa exercitar um pouco de humildade e um pouco do desaprender algumas coisas que muito normativas, né, que a nossa formação vai colocando um nível de superioridade muitas vezes do profissional em relação ao usuário. E a gente precisa equilibrar um pouco mais essa relação para que junto com essa pessoa a gente pense estratégias de enfrentamento, né? Então acho que não tem uma resposta sim, mas eu aposto sempre nas relações, né? Na escuta, nessa Escuta e troca diálogo. dialógica.
Diálogo, exato, exatamente. Com certeza. Obrigada, Tayara, pela resposta. A Adriana Vieira comentou que a palestra foi excelente, que ela está muito satisfeita e que com certeza vai agregar muito para ela, e principalmente na área de trabalho que ela atua na saúde indígena. Que maravilha, Perfeito, Adriana. Eu fico muito feliz. Eu acho que a Adriana também coloca uma outra, assim, outra questão, que é esse trabalho intercultural, né? Quando a Roberta pergunta também desses caminhos, né? A interculturalidade, hoje ela é uma urgência para a gente, né? Se a medicalização é um problema que tem consequências culturais, que modifica a nossa percepção das relações sociais, a interculturalidade, eu acho que a cultura indígena, a cultura afro-brasileira, as culturas camponesas, elas têm muito a nos ensinar também nesse sentido. E eu acho que a medicalização nesses contextos é um outro debate que também cabe num outro momento, né? Pensando, inclusive, um artigo que saiu recentemente de descolonização dos diagnósticos psiquiátricos, né? Que vem, inclusive, de uma pesquisadora indígena, que não deu tempo de eu colocar na apresentação também, foi nos processos de estudos agora de atualização, mas é um debate também necessário, pensando na população indígena especificamente, e acho que também na Política Nacional de Saúde da População Negra, né? Que são problemas históricos que a gente não enfrenta, né? Medicaliza, e acho que está na hora da gente complexificar também esse entendimento assim nos serviços. Muito obrigada, Adriana, também pelo teu comentário. Com certeza, já estou pronta para a próxima. Então, pessoal, a todos presentes, eu vou encaminhar para a Tayara fazer suas considerações finais. Fica à vontade, Tayara, a gente vai se encaminhando aqui para o fim da web. Bom, gente, eu acho que esses espaços, né, de diálogo e de partilha dessas perspectivas diferentes, né, do que a gente tem geralmente acesso, são tão fundamentais para o SUS que a gente quer construir, para o serviço de saúde que a gente quer construir, que eu fico muito agradecida, assim, e parabenizo muito a equipe do Telesaúde, né, que exercita esse comprometimento ético-político, assim, com o SUS, trazendo sempre temas muito urgentes, emergentes, mas como diria também professor da bioética, né, persistentes. A gente tem problemas persistentes que precisam sair dessa naturalização e serem olhados de frente. Eu acho que a medicalização é um deles, né? Um problema persistente que volta e meia a gente tem que estar parando, pensando, se perguntando o que podemos, né, fazer diante deles. Eu acho que hoje tivemos aqui uma oportunidade excelente para isso. Agradeço imensamente mais uma vez e sigo à disposição para quem quiser, né, também ter outras interações. Fico disponível. Obrigada. Muito obrigada, Tayara. Pessoal, a todos os presentes, obrigada pela companhia no dia de hoje.